Fala pessoal, bem-vindos ao Investir para Viver. Aqui quem fala é o Murilo, com Y e 2 Ls. E hoje, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que estão em oportunidade, tudo bem? Então, sem enrolação, vamos logo aqui. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o IFIX. O IFIX, no fim do ano passado, ele desceu o preço dele bastante devido à taxa Selic, que começou a subir. Enfim, diversos fatores externos e também internos ligados à nossa economia e à economia global. Mas como a gente pode ver aqui, nas últimas semanas ele deu uma boa recuperada aí, subindo atualmente agora no ano 5%, quase 6%. Então isso já indica para a gente que o mercado ele está começando a se estabilizar, mostrando que no futuro, em pouco tempo, como o mercado ele sempre está relacionado com o futuro, com os preços futuros, essa crise ela está sendo um pouco mais controlada, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui um dos fundos imobiliários que a gente vai ver aqui é o REC 11. REC 11, ele é um fundo de papel, tudo bem? Ele está aí com uma cotação de R$ 82,00, como vocês conseguem ver aí. Ele está com também um dividend yield, que é muito bom para um fundo de papel, de quase 14%, quase 14%. Deixa eu pegar um quadradinho aqui que é melhor para a visualização de vocês. Ele está também com uma variação de quase 6% nos últimos 12 meses, tudo bem? Ele estava muito barato há um tempo atrás aí, ele estava R$ 66,00, R$ 67,00. Então, de repente, ele deu uma boa valorizada na cotação, mas mesmo assim, o PVP segue abaixo de 1. Como assim, Murilo? Por que o PVP é abaixo de 1? Quando a gente está se tratando de fundos imobiliários, ainda mais ligados a papel, o preço justo ele é estabelecido no PVP 1. Como a gente está aqui com 0,91, então esse ativo ele está mais barato do que o próprio preço dele, tudo bem, pessoal? Então, realmente, ele está em uma excelente oportunidade. Como vocês podem ver aqui, a gente teve uma queda aqui, tudo bem? Que era no fim do ano, foi quando todas aquelas coisas aconteceram, chegou até R$ 63,00 e de repente essa subida simbolizando a estabilização também do IFIX, né? Como a gente viu. Bom, descendo aqui, a gente tem aqui, novamente, ele é um fundo de papel, tudo bem? Ele tem aí um valor patrimonial de 2,37 bilhões e tem aí chegando em 167 mil cotistas, tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro fundo imobiliário, um bom pagador de dividendos. O dividendo dele, como vocês viram aqui, é um dividend yield alto, tudo bem? Mais de 1% ao mês. E se a gente descer aqui mais um pouco, a gente consegue ver aqui, além de todas essas informações, que o dividend yield médio dele nos últimos 5 anos foi 17%, quase 18%. Então, realmente, ele tem muito potencial aí de crescimento e, além disso, é um excelente pagador de dividendos, tá bom, pessoal? Bora agora para o nosso próximo fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de tijolo. Pessoal, o nosso próximo fundo imobiliário é o BTLG. O BTLG, ele é um fundo imobiliário de tijolo. Ele está aqui numa cotação de R$ 97,00. Tudo bem? Está aqui com um dividend yield dos últimos 12 meses de 9%, que é um dividend yield bom, ainda mais para fundos de tijolo, tá certo? Uma variação de 33% positivo nos últimos 12 meses. Tudo bem? E aqui no PVP, como vocês podem ver, ele está abaixo de 1, que é o valor justo. Entretanto, quando se trata de fundos de tijolo, a gente tem que sempre considerar ali que não é tão preciso. O papel, ele de fato, ele é mais preciso. Entretanto, o BTLG ele pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, não tem como ser muito preciso quando se trata do PVP. Mas isso aqui já é uma excelente média, esses 0,94%. E pessoal, descendo aqui, vocês conseguem visualizar, novamente é um fundo de tijolo, tá certo? Ele tem aí 4,5 bilhões em patrimônio, ele tem aí também 376 mil cotistas, tudo bem? Então ele mexe com logística, indústria, galpões, e uma coisa interessante de se falar é a vacância dele, que é 2%. Quando a gente vai falar de fundos imobiliários, de fundos de tijolo, é interessante que no máximo a vacância dele esteja em 10%. Mas o que é vacância? Vacância nada mais é do que a desocupação. Quando a gente está falando de fundos de tijolo, a gente está falando de imóveis que estão sendo alugados. Então, de todos os imóveis que esse fundo aqui tem, apenas 2% está desocupado e 98% está ocupado. Então, ele é um fundo muito legal, é um fundo muito bom, tá certo? Passando agora aqui para o dividend yield médio dos últimos 5 anos, a gente tem aí 9% também, 9,90%. Como a gente também viu ali, bastante parecido, mantendo a média, o dividend yield
atual, tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também, além dessas informações, aqui para vocês, a diversificação que ele tem, né, entre os galpões dele, entre a lista de imóveis dele. Vocês veem aqui a maior parte, grande parte, está no estado de São Paulo, 21 imóveis, tá certo? Mas ele também possui diversificações com imóveis no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina. Então tá aí, pessoal, esse fundo, tá certo? Se vocês quiserem ter um pouco mais de informação, vocês podem pesquisar aí no Google mesmo, pode escrever BTLG11, relatório gerencial. E aí vocês vão achar aqui o relatório gerencial do BTLG11. Ou vocês também, caso queiram, vocês podem clicar aqui em relatório gerencial, que o Investidor 10 ele sempre vai estar mostrando para vocês o mais atualizado. E fiquem tranquilos que num próximo vídeo eu mostrarei para vocês como ler relatórios gerenciais e a gente vai ler um na prática, tudo bem? Mas as informações que o Investidor 10 já traz aqui já são bastante relevantes para nós. Então, bora para o nosso terceiro e último fundo imobiliário em oportunidade. Pessoal, nosso último fundo imobiliário em oportunidade é um fundo imobiliário bastante conhecido, que é o GARI 11. GARI 11, pessoal, ele está aí com uma precificação de 8,52, tá certo? 8,52, também é um fundo de tijolo, um dividend yield de mais de 1% ao mês, 12% aí. A gente tem uma variação muito boa de 6,18% de valorização nos últimos 12 meses, tá certo? E a gente também tem aí um excelente PVP, um PVP de abaixo de 1, ou seja, ele provavelmente está no seu valor justo, está barato no fim das contas, tá certo, pessoal? Uma outra coisa interessante aqui em relação ao GARI 11 é que alguns anos atrás o valor dele era de lá para R$100, 101, R$98 era o valor dele. Entretanto, o fundo ele resolveu fazer uma movimentação chamada movimento split. No movimento split, o valor dele baixou de R$100 para R$8, para R$9. Então, só para dar um exemplo para vocês, claro que não foi essa toda a perda de valorização patrimonial do fundo. O que aconteceu foi exatamente o movimento split. Novamente, o movimento split, ele nada mais é do que, por exemplo, você tem R$100 de GARI 11. O movimento split, ele vai te dar 10 ações, 10 cotas, perdão, de GARI 11, só que cada cota valendo R$10. Então, você conseguiu notar? É apenas um movimento ali de atração para novos investidores, porque é muito mais barato você comprar 10 ações, cada uma R$10, do que comprar uma ação por R$100. É mais fácil a venda, a troca e afins. Mas continuando, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês também, como vocês podem ver aí, ele é um fundo de tijolo, tá certo? Ele tem aí 1,86 bilhão, tá certo? Em valor patrimonial e número de cotistas atingindo aí seus 315 mil cotistas ao redor do mundo. Aqui o dividend yield dele, pessoal, dos últimos 5 anos, dividend yield médio, é um dividend yield muito bom, de 13,49%. Cara, para um fundo de tijolo é muito bom. Lembrando que o PVP dele está abaixo de 1, então ele está descontado, ele está em promoção, tá bom? Então, isso é uma das coisas que chama a atenção nesse fundo, de fato, além de toda a organização e além da diversificação dele, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é um fundo bastante diversificado e isso é extremamente atrativo, tá certo? Um fundo bem diversificado. Como vocês podem ver aqui, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Claro que a maior parte da concentração está em São Paulo, com 8 aqui, né? Mas você pode ver aqui Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Maranhão, Goiás, enfim. Ele é um fundo extremamente seguro e diversificado nesse sentido, tá certo, pessoal? Se vocês quiserem também, o relatório gerencial, ele se encontra aqui na última aba. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para você esses 3 fundos imobiliários. Eu espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham analisado as oportunidades que estão aí no mercado. Mesmo que o IFIX tenha subido, ele ainda está muito baixo e acredito que nos próximos meses, apesar de nada aqui ser uma recomendação de venda, afinal quem clica no botão de comprar é você, não sou eu, estou apenas aqui passando informação e estratégia para vocês, mas creio eu que o mercado ele vai subir no longo prazo. Então, é um excelente momento de oportunidade agora dentro dos fundos imobiliários. Pessoal, é isso. Fiquem na paz. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de ativar o sininho e de se inscrever também no canal. Até o próximo vídeo, que será sensacional.